Gente, nesse vídeo eu vou falar sobre a mulher no cangaço. Quando a gente fala em mulher no cangaço, a gente tem que entender várias questões. Exemplo, um dos exemplos é que se trata do ano de 1920 e nessa época a mulher não tinha liberdade, né? No caso, a questão de ela entrar pro cangaço foi uma questão de liberdade para muitas. E tem que entender também que a mulher, várias das mulheres que entraram no cangaço eram mulheres sertanejas. No caso de famílias que viviam da agricultura. Muitas delas não tinham liberdade para usar batom, né? Maquiagem, dançar, até os casamentos também eram casamentos arranjados, né? Como é o caso da Maria Bonita, que teve um casamento arranjado pelo seu pai com o primo dela, né? O Zé de Neném, que era sapateiro, e o pai de Maria gostava muito dele. Também tem que entender que a mulher era tratada no cangaço como um objeto. Muitas também foram raptadas, né, pelos cangaceiros e abusadas, né? É o caso de Dada. Maria Bonita não, Maria Bonita foi por vontade própria. Ela, quando Lampião foi atacar Mossoró, que Mossoró revidou contra ele e vários cangaceiros morreram no combate, ele teve que fugir. E o caminho que ele tomou foi o caminho foi para a Bahia. No caso, Maria Bonita morava no lugar chamado Malhada da Caiçara, que é na Bahia. E Lampião ficou na casa dos pais Maria Bonita. No caso, Maria Bonita já tinha interesse em Lampião. E foi daí que Lampião perguntou se ela sabia bordar e ela disse que sabia. E Lampião deixou uns lenços para ela bordar. E disse que depois voltava para buscar. No caso, esses lenços eram para ter as iniciais de Lampião, né? Outra curiosidade, Maria Bonita não era chamada de Maria Bonita. O nome dela era Maria de Déa. No caso, Déa era o apelido da mãe. E como de costume nessa época, muita gente era chamada assim, né? No caso, o pai tinha um nome, os pais, aí o pessoal chamava pelo aquele nome. Tipo Maria de Déa, Zé de Neném, entendeu? Que era o nome do pai ou da mãe. E também a presença da mulher não era frequente. Era inclusive proibido o cangaceiro levar a mulher para o meio do cangaço. Era proibido. Porque sabemos que a mulher, não por ser frágil, mas a mulher engravida, né? O choro da criança, no caso, quando ela tivesse neném, podia atrair e ser escutado pela volante, no caso a polícia. Por isso que muitas vezes as crianças, quando o cangaceiro tinha filho,
o filho era dado a alguém para alguém cuidar, tipo um padre, um coiteiro, que no caso os coiteiros eram pessoas que ajudavam o os cangaceiros a se esconder e levavam os alimentos também. E tem que levar em consideração que as mulheres cangaceiras não eram guerrilheiras, né? Elas portavam pequenas armas, mas aquelas armas eram mais para proteção, elas não participavam do combate. No caso, ficava 2 ou 3 cangaceiros com elas protegendo, enquanto os outros iam para o combate, né? Com a volante ou com algum grupo que viesse atrás deles. É muito interessante essa questão do cangaço, porque você tem que entender que a questão da mulher no cangaço foi importante. Por quê? Porque gerou também uma mudança no comportamento dos cangaceiros. Por quê? Porque gerou uma mudança no modo de se vestir. Os cangaceiros começaram a se cuidarem mais, e a questão do vestimento, né, que as mulheres também faziam aqueles bordados, e a questão também de andar cheiroso, né? Os cangaceiros começaram a se valorizar mais e andar mais arrumados, né? Gerou uma imagem boa, né? E boa assim, em sentido de que o cangaceiro também se cuidava e tinha um lado, como é que se diz, frágil, né? Sensível. E também uma questão também que ser cangaceira era uma questão de liberdade, né? As mulheres da época não tinham essa liberdade. Como eu citei já, a gente tá falando dos anos 20, né? Há registros que já tinham mulheres no cangaço, mas não tem essa prova. A primeira mulher que entrou no cangaço é a Maria Bonita, né? Que Lampião não queria mulher, mas ele teve que ceder. Por quê? Porque Lampião e Maria Bonita começaram a namorar, passaram um tempo namorando e a polícia descobriu. E a polícia ameaçou queimar a família de Maria Bonita. E o pai de Maria Bonita decidiu ir embora. Só que Maria não quis, ela decidiu ir com Lampião, né? Seguir essa vida de cangaceira. E também uma curiosidade é que o nome Maria Bonita não era o nome dela, ela era chamada de Maria de Del, que é o nome da mãe, ou Maria do Capitão, né? Em forma de respeito, né? E também era uma forma de respeito. E esse apelido Maria Bonita foi só dado depois que ela foi morta, né? Porque os jornais começaram a chamar ela de Maria Bonita, né? E ela foi uma mulher tão forte para a época, tão importante na questão das mulheres, que ela enfrentou, ela foi a pioneira, né? Tipo, imagina aí, numa época que era proibido mulher no cangaço, e ela disse que ia e foi, e enfrentou essa vida. Tanto é que depois dela, muitos cangaceiros também aderiram a essa forma de levar, né, suas namoradas para o cangaço. E a mulher, ela não, no cangaço, ela não era tipo empregada. As tarefas eram divididas. Os homens cozinhavam,
Às vezes elas cozinhavam, às vezes não. Era dividida as tarefas. Elas não eram uma escrava doméstica, né? Faziam também as tarefas domésticas, mas era uma coisa mais dividida. Coisa que na sociedade, nessa época, a mulher praticamente tinha que ser uma dona de casa e ter filhos, né? Sim, outra questão também importante é se a mulher traísse o cangaceiro. Se a mulher traísse o cangaceiro, ela era morta. Era uma forma de punição e mostrar que o cangaceiro tinha ainda sua honra, né? Para eles, né, da época. Maria só morreu. Maria morreu em 28 de julho de 1938. Época que os cangaceiros se reuniram na Grota do Angico, né, em Sergipe. E tem várias histórias, né, dizendo que Lampião ia dizer a eles que não ia mais ser do cangaço, outras que foram só para descansar, reunir eles. Existem essas várias teorias, né, mas ninguém sabe qual é a verdade. Aí ela só teve fim nessa época e morreu com seu companheiro, né, que ela decidiu seguir pro resto da vida. Gente, esse vídeo foi um pouquinho, né, da história de Maria Bonita. Eu decidi falar para retratar a mulher no cangaço, né? Uma coisa assim que é muito pouco retratada, né? Retratada de um modo pouco falado, né? Fala mais de Lampião, das batalhas dele, que ele era sanguinário, mas tem esse lado também da mulher que é muito importante para a época. Imagina aí para a época. Foi tipo um paradigma enfrentado, né, para a mulher. Valeu, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Faz tempo que eu não postei, eu tô meio gripado, mas decidi fazer esse vídeo mesmo assim porque eu tô devendo vídeos, né? Agradeço muito, curte, compartilhe e me ajuda aí para divulgar. Depois eu vou botar mais vídeos legais também para vocês. Valeu!